vamos entender o processo de vendas, onde a gente pode melhorar, o que a gente já faz bem. Vamos começar pela falta de clareza. A falta de clareza é no sentido de, para um paciente, a gente fala todo o processo, todas as informações de um jeito, para o outro paciente, a gente fala de uma outra forma. Então, a gente precisa ter um processo, nem que a gente tenha um scriptzinho que sirva de cola ali em cima da mesa, com os pontos que não podem faltar no atendimento. Por quê? Você atende um paciente, você fala do home care, você fala de tudo passo a passo, você desperta o desejo, você faz tudo muito bem. Para um outro paciente, aí você já esquece de falar do home care, aí você já não faz uma experiência sensorial. Quando elas se encontram para falar, não, como foi, para uma foi maravilhoso e para outra nem tanto. Elas vão sentir essa diferença. Então, é uma diferença que não pode haver. A jornada do cliente dentro do seu espaço de atendimento, ela tem que ser igual para todos. E depois a gente passa para o quê? O medo de parecer vendedora chata. Nós somos vendedores. Qualquer profissional é vendedor. A gente precisa vender o nosso serviço e a gente precisa se vender, a nossa imagem. A gente precisa transmitir credibilidade. Então, essa questão de ser vendedora chata é quando você é insistente, quando você não sabe explicar resumidamente, objetivamente, com clareza, o que você faz, o que você vai entregar de benefício. E aí fica querendo contornar a situação, falando demais, dando muitos exemplos que simplesmente o cliente, paciente, não entende. Então, ele fica com aquela sensação de que você está querendo empurrar alguma coisa para ele, porque simplesmente ele não entendeu, porque você deu tantas voltas, falou tantas coisas que não fizeram sentido para ele, que de fato você vai parecer aquela que está querendo empurrar ou que você é uma vendedora chata. Então, isso é uma questão da gente se policiar. Como eu faço para explicar o meu serviço, o meu programa de tratamento, da melhor forma possível, mas não tecnicamente, de forma que a pessoa que está comigo, o possível cliente, entenda, que faça sentido para ele, para que ele queira fazer esse tratamento comigo, que isso é que é o importante. Você está ali fazendo uma avaliação, um diagnóstico, cada um chama de um jeito, é nesse momento que a pessoa vai começar a decidir, tá, eu estou confiando, eu estou gostando, eu acho que ela vai resolver o meu problema. É nesse momento. Tá? Então, não tenha medo. O diagnóstico rápido demais, o que isso quer dizer? Porque você é profissional. Então, você olha o cenário, você já entende. Então, a sua cabeça já começa a raciocinar como? Que produto que eu vou usar? Eu tenho tecnologia? O que eu posso fazer para resolver esse problema, essa dificuldade? E, de repente, você começa a falar isso para o cliente. Ele não está entendendo nada. Ele não entende muito de tecnologia, ele não entende muito de ativo, ele quer saber o que ele tem, por que tem e como você vai resolver. Então, o que você pensa não é o que o cliente está pensando. Você está pensando no que você vai oferecer em termos de técnica para resolver. Ele está pensando o que você vai oferecer para resolver o problema, para ele sair de lá com solução do que ele foi buscar. Agora, o que você vai usar especificamente, ele não está pensando nisso. Pelo menos não a grande maioria. Óbvio que você tem clientes que já são mais antenados no segmento de saúde, beleza, de estética, então entende mais. Mas uma grande maioria ainda não tem esse conhecimento. Então, esse diagnóstico rápido demais é porque falta ter a clareza, a sensibilidade de perceber se o cliente entendeu esse passo a passo, se ele percebeu o valor que isso tem. Ficou claro, né? Espero que sim. Estou brincando com vocês. Mas, enfim, esse diagnóstico rápido demais é sobre isso. Tá? Agora, tratamento mal explicado. Isso daí já é um outro contexto. Como eu falei para vocês, o paciente ele quer saber o quê? O que ele tem. Por que ele tem? E muitas vezes a profissional é técnica, ela não se atenta a isso. Você fala muito de como você vai resolver o problema. Mas na cabeça dele é óbvio que ele vai querer entender o que ele tem e o porquê que ele tem aquilo, não só como você vai resolver. Então, quando eu falo aqui tratamento mal explicado, né, não é dizendo que vocês não saibam, não, tá? Não é nada disso.
é dizer essa questão de perceber o cliente, pensar como o cliente, com cabeça de cliente e não com cabeça de profissional de técnica. Tá? Então, o tratamento mal explicado que eu quis dizer é nesse sentido, de sair um pouco do técnico e se colocar no lugar do paciente. Ele quer saber o que ele tem e por que tem. Um outro problema que a gente tem é falar de home care como se fosse algo, é se você quiser, pode ter ou não, e não é por aí, porque a gente sabe muito bem que o home care ajuda e muito, faz parte, é necessário do resultado. Por quê? Você não é responsável por 100% do resultado do tratamento, porque ela está ali com você 1 hora, 2 horas, uma vez por semana, ou a cada 15 dias, e todo o restante desse tempo. É responsabilidade dela fazer o que você orienta para que esse resultado se mantenha e evolua. E como você vai ter garantia? Com o home care. Porque você vai ter certeza que ele está usando o adequado. Então, não tenha vergonha de falar home care. A gente vai ver isso mais para frente, essa questão do home care. Uma outra coisa também é apresentar o preço de forma insegura. Tem profissional que está fazendo um diagnóstico, fez a anamnese, tudo maravilhoso, explicando, promovendo experiência sensorial, tá tudo correto, tudo maravilhoso. Despertou desejo, induziu o cliente a se imaginar já fazendo tratamento para aumentar esse desejo, para fechar esse programa de tratamento com você. Chega na hora de falar da venda, parece que baixa um negócio, dá um medo, a pessoa fala mais baixo, muda o tom de voz, fala rápido, mal fala o preço, já está oferecendo desconto, não espera nem a pessoa respirar, não espera a pessoa assimilar o valor que você passou, não espera ela pensar, esse valor à vista eu não tenho, mas eu posso parcelar, dela te perguntar se à vista tem desconto, se não tem, em quantas vezes parcela, você não espera nada. Já vai logo oferecendo desconto, já parece que quer fugir daquela situação, já quer acabar logo com aquilo. Então, a forma como você apresenta o valor, ela é muito importante. Uma outra questão também que trava bastante é não saber responder às objeções. Por isso que eu sempre digo, para você estar preparada para as objeções, hoje você tem um fortíssimo aliado, que é a inteligência artificial. Porque você vai pegar cada serviço que você faz e você já sabe mais ou menos onde as clientes fazem perguntas, onde tem mais aquela trava. E você pode botar isso na inteligência artificial, no GPT, que é o mais comum, que a gente pode usar gratuito, que ajuda muito como ferramenta para o dia a dia, e já ter respostas prontas para cada objeção que você já sabe que tem, e inclusive você explicando qual é o seu serviço, a própria inteligência artificial ainda te mostra outras objeções que podem surgir. Então, se você já sabe que essas objeções podem surgir, e principalmente o que responder quando elas surgirem, você vai estar preparada, você vai estar segura para a hora que acontecer, você não ficar, não, mas assim, então, aquele nervoso sem saber o que dizer. Então, é importante, por isso que eu falo, esse apanhado que eu fiz agora, esse bloco que eu falei agora com vocês, a importância dele é o quê? Vocês perceberem as travas que vocês têm. Onde estão as dificuldades para poder corrigir. Porque o que eu digo? Venda, o que acontece? A gente tem o ciclo de vendas e a gente tem o processo de vendas. Eu costumo falar assim para exemplificar bem. O ciclo de vendas é justamente essa parte. É muito o que a gente vai ver hoje aqui. É o você estar preparada. Você entender onde você tem dificuldade para corrigir, entender bem o que você vende, possíveis objeções que podem surgir com relação ao que você vende, de que forma você vai demonstrar o seu serviço, que experiência sensorial você pode fazer, o que você pode dizer, que perguntas você pode fazer para entender melhor o que a pessoa sente, para você usar isso na sua venda, porque a venda a gente já sabe que é um processo emocional, tá? Depois a gente usa a lógica para resolver, para validar, mas a venda é um processo emocional. Tá? Então,
O ciclo de venda é todo esse processo de estar preparada, em se entender, entender o seu negócio e entender o mercado. A gente falou agora mesmo de concorrência no Static Rio, São Paulo, todo mundo falando da mesma coisa, que você lançou agora os peptídeos, como ano passado foi PDRN, e é cíclico, cada ano acontece uma coisa. Então, a gente precisa estar preparado. Isso é o ciclo de venda. Você preparada, conhecendo o que você vai vender e entendendo do mercado. O processo de vendas é a jornada do cliente, do primeiro atendimento, primeiro contato que ele faz com você, até a fidelização. O primeiro contato, o atendimento lá no... Pode ser no Instagram, porque você fez uma publicação e a pessoa te procurou. Pode ser no WhatsApp, porque alguém indicou, então ela liga, ela te manda mensagem para entender melhor. Ou foi uma indicação boa e ela já manda um WhatsApp já querendo endereço para fazer essas perguntas, estar com você pessoalmente. Tudo isso pode acontecer. Então, esse é o primeiro atendimento. Daí, você tem o quê? Você tem o momento da avaliação, o momento que você vai fazer o diagnóstico, a anamnese. Daí você vai para onde? Você vai para a oferta, que é onde você vai falar de valor. Depois da oferta, podem surgir as objeções, vão surgir aí a negociação, vai pagar à vista, vai fazer, tem desconto, não tem desconto, vou parcelar, quantas vezes, dá para mim, não dá? Aí entra a negociação. E depois que ficou tudo resolvido, se negociou tudo, que passou o cartão ou fez o Pix, você ainda tem o pós-venda. Então, esse processo de vendas, ele tem que estar estruturado. Você tem que saber o que fazer e como fazer em cada etapa desse processo. Tá? No primeiro atendimento, você precisa dar atenção, a pessoa precisa se sentir acolhida, entendida. Tá? Ela manda uma mensagem, ela recebe uma resposta rápida. Tá? Ela foi no seu espaço de atendimento, ela foi muito bem recebida, o seu espaço é um espaço agradável, que ela se sentiu bem, se sentiu confortável. Você está fazendo o diagnóstico, você tem que saber como você vai despertar o desejo, porque a venda ela acontece desde o primeiro contato, que aí é que é o grande problema que as pessoas têm. Ela acha que vender é o momento da oferta. Não. A venda ela começa desde o primeiro contato, com tudo isso que eu estou falando para vocês do processo de vendas. Não? Quando você está lá no seu momento de análise, de diagnóstico, esse é o momento mais importante. Porque é ali onde você vai procurar as informações, você vai procurar entender as entrelinhas. Porque uma coisa é ela dizer para você que quer fazer um procedimento no rosto, porque o filho vai casar, então ela vai tirar foto, quer ficar bem. Mas lá dentro, o que ela quer? Ela quer ser elogiada na festa, ela quer dizer, ai, mas a mãe do noivo é linda, é isso que ela quer ouvir. A mãe do noivo é linda, nossa, mas você tão jovem, tão bonita, nem parece que é a mãe desse Galalau. Nossa, Galalau é antigo, né? Nem sei se usa mais, mas enfim. O íntimo dela. Então, quando você entende o íntimo dela, a hora que você for fazer a oferta, a hora que você for conduzindo essa cliente, você vai falar, nossa, imagina você na festa do seu filho, todo mundo vendo como você está bem, como sua pele está maravilhosa, todo mundo te elogiando. Você vai no íntimo dela. Então, a razão é o casamento do filho, mas a emoção dela é estar bem, é autoestima, é se sentir bonita. Então, esse momento do diagnóstico é o mais importante. É ouvir, é entender, é fazer ela experimentar. Falar de forma como se ela já estivesse fechado com você o tratamento, para ela já se imaginar com aquele resultado. A imaginação é super poderosa para aumentar o desejo. E as objeções você tem que saber como contornar. Então, o processo de vendas, você precisa construir dentro da sua realidade, que a gente vê muito por aí, as pessoas falando de processo de venda, um monte de gente que vende cursos de vendas de script prontos, que vende curso 10 técnicas para aprender a vender. Mas se você não, a tua base não está pronta, ele pode estar 50 técnicas que você não vai conseguir aplicar com resultado. Tá? Então, esse é o diferencial. Primeiro, passa pelo ciclo de vendas, se organiza, é o que a gente vai ver aqui hoje. Depois, investe em criar o seu processo de venda. Aí sim você vai aprender a construir o seu processo de venda. Tá? E esse processo de venda, de preferência, vocês aprendam até comigo, né? Que vai ser a imersão que a gente vai ter no dia 17, mas depois a gente fala sobre isso, que o objetivo agora é que vocês entendam essa questão do ciclo de venda para vocês se analisarem, se corrigirem e melhorar para vender mais.
É o que eu falei para vocês, como a cliente pensa. A cabeça do profissional é uma, a cabeça do cliente, do paciente, é outra totalmente diferente. O cliente não sai de casa para comprar procedimento estético. O cliente sai de casa para renovar a autoestima, ou para realizar um desejo, para resolver um problema, para poder se olhar no espelho e se sentir melhor, seja no rosto, seja no corpo, seja cabelo. Então, a primeira coisa que a gente precisa é entender como o cliente pensa. O cliente compra segurança. Ele não compra só o procedimento, ele precisa sentir que você resolve, ele precisa sentir que você tem conhecimento suficiente para fazer de modo que não tenha nenhuma dificuldade, que não traga nenhum problema para ela. Tá? A gente até antecipou aqui a jornada do cliente, que é o antes, o durante e o depois. O antes é o ser acolhida, ser compreendida. O durante é quando você está fazendo seu diagnóstico, que ela vai começar a confiar em você, ela vai perceber que você tem capacidade, ela vai desejar ser atendida por você, e o depois, que é onde você vai trabalhar para dar a continuidade, para fazer o pós-venda, para fidelizar essa cliente. Tá? E onde surgem as dúvidas e objeções? As pessoas normalmente acham que a objeção surgiu quando se falou de valor. Não, nem sempre é isso. A objeção, às vezes, ela surge lá no início. Fez uma pergunta no WhatsApp, uma informação, foi uma resposta seca, uma resposta fria, demorou muito para responder, ou então ela está já com você no momento lá da jornada do cliente e ela não consegue sentir segurança. Então, nesse momento, as objeções já estão surgindo. Ela não olha para você e sente credibilidade. Pode ser, não é porque de repente você não saiba fazer, eu não seja uma profissional boa, não. Tá? Isso aqui a gente nem questiona, que óbvio vocês sabem o que estão fazendo. Então, esse não é o problema. A questão, às vezes, é a comunicação, ou fala técnica demais, usa uma linguagem que ela não entende, e ela começa a ficar insegura, e a insegurança vem lá do início. A insegurança ela ajuda na objeção, ela impulsiona a objeção. A objeção não nasce na oferta, a objeção nasce nesse processo da jornada. Do mais importante, que é o momento que você está fazendo a avaliação, está diagnosticando esse paciente. E uma coisa que a gente também precisa ficar muito atenta, pensando em como a cliente pensa e compra, é você perceber com quem você está falando, o perfil dessa cliente. A gente tem cliente curiosa, insegura, cliente que acha que sabe tudo, cliente que é arrogante, a gente sabe disso. A gente que trabalha com o público, a gente tem noção de que esse tipo de coisa acontece. Então, o que é importante? A gente identificar. A cliente é curiosa, responda as perguntas dela, deixe ela sanar as dúvidas. A cliente é insegura, acolhe. Mostra para ela que você entende que não tem problema nenhum, dela estar com medo, dela estar receosa, que isso é normal. Então, acolha essa cliente. Vai chegar cliente que acha que sabe tudo, aquela que pesquisou tudo na internet, chega lá no seu espaço de atendimento achando que sabe mais do que você. Você tem que saber se posicionar também. Tem que, olha só, a senhora sabe até aqui. Eu estou aqui, porque eu estudei para essa senhora, fez uma consulta que qualquer pessoa faz. Eu tenho o conhecimento profundo do que nós estamos conversando. Então, também é uma questão de se posicionar. Então, essa questão de como o cliente pensa é importante para quê? Para a gente conseguir nos posicionarmos. A gente não pode, diante de um cliente, não saber o que fazer. Tá falando com uma cliente curiosa, não percebe e não deixa ela perguntar. Interrompe, não deixa ela fazer as perguntas dela. A cliente é insegura e você não valida a insegurança dela. Isso é bobagem. Não, imagina, que é isso? Então, essa questão do como a cliente pensa, ela é extremamente importante. Tá? Depois vocês façam um trabalho de rememorar clientes que vocês atendem e vejam se vocês já passaram por essa situação de repente, ter um determinado cliente com algum perfil que vocês não se deram conta e não fizeram o atendimento como deveria, porque não tinham percebido como esse cliente é. Tá? Então, isso ficou de exercício aí para vocês.
Nossa, não está passando. Ah, foi. O cliente não estava passando aqui meu slide. Aqui a parte do diagnóstico. Diagnóstico que vem sem forçar. Como eu falei para vocês, essa parte aqui do diagnóstico, ela precisa de muita, muita, muita atenção. Porque é aqui que você ganha ou você perde o cliente de vez. Tá? Então, diagnóstico que vem sem forçar. Como conduzir um diagnóstico consultivo? Acho que fecha um pouco o que a gente estava conversando antes. O de ouvir, o de fazer perguntas. Porque, por exemplo, você tem lá a sua ficha de anamnese, obviamente você tem as perguntas que são protocolares e extremamente importantes para que você possa conduzir esse tratamento com segurança, ok? Mas acontece também que a gente sabe que uma pessoa que está estressada, que tem um organismo inflamado, que isso interfere diretamente no resultado do serviço. Então, além das perguntas que você tem na sua anamnese, procure entender mais sobre a pessoa, sobre o dia a dia dela, sobre o que ela está vivendo, o que ela está passando. Às vezes ela está estressada porque o cachorrinho está doente, porque tem uma filha adolescente que está dando problema. São várias situações que não estão diretamente ligadas ao que você vai fazer com ela, ao seu programa de tratamento, mas que pelo organismo dela interfere. E se você conduz esse atendimento se preocupando com ela como um todo, a gente chama de venda consultiva, você olha o todo, ela vai te enxergar com muito mais autoridade. Ela vai te enxergar, nossa, essa profissional, ela me olha, sabe? Vai existir uma empatia, que não... O que mais a gente vê, que a gente reclama muito, até de médicos, inclusive, é aquela frieza, é ser tratada com aquele distanciamento, não nos deixar falar. A gente reclama muito de médico. E o profissional da saúde, beleza, estética, a gente também passa por isso. Porque a gente também, eu digo a gente, mas eu nem faço atendimento, tá? Vocês. Vocês também passam por isso. Porque é saúde. Estética, né, o que querem dizer que é saúde. Sim. Então, vocês também passam por isso. Então, é necessário essas perguntas estratégicas. Através dessas perguntas, você vai montando toda a percepção de autoridade. Então, saber perguntar também é extremamente importante, para que a gente entenda, como eu falei, as entrelinhas do que ela sente, do que ela está vivendo naquele momento e que possa interferir no resultado. Porque eu já tive uma aluna que tinha um protocolo maravilhoso, tudo certo, inúmeras pacientes com resultado, e tinha uma que o negócio travava, não ia, até que ela descobriu que ela estava com um problema com a filha, que não tinha comentado nada, ela não sabia nem que ela tinha filha, e estava interferindo na vida dela, e por interferir na vida dela, automaticamente estava interferindo no resultado. Então, ela percebeu que com essa paciente, ela falhou no sentido de eu não olhei ela como um todo, eu olhei só a paciente, a parte clínica, eu não olhei o emocional, a pessoa. Então, fazer as perguntas estratégicas, é óbvio que vai fazer pergunta parecendo que está querendo se meter na vida da pessoa, fazendo perguntinha de comadre. Mas é importante, sim, determinadas perguntas que te mostrem se a pessoa está num momento de estresse, está num momento de vida difícil, que atrapalha no sono dela, que atrapalha na alimentação. Então, tudo isso é importante. Tá? E um outro ponto, como mostrar a necessidade sem gerar medo? Porque muitas vezes tem pacientes que chegam para fazer um atendimento, ela supõe que ela precisa de determinada coisa ou que ela tem uma determinada coisa. E quando vai passar pela sua avaliação, com a sua experiência, óbvio, e você percebe que não é exatamente assim, que ela tem outras necessidades que até contribuem com o que ela está olhando, que ela enxerga como foco, que é o pior, mas de repente aquilo ali está pior porque tem outras coisas que estão causando aquilo. Só que assim, você não vai chegar para a pessoa apavorando. Então, essa questão também da empatia, do acolhimento, de saber mostrar para ela, ó, o seu foco está nisso aqui, mas isso aqui está sendo causado por conta disso, mostrar para ela com calma. A gente consegue resolver, a gente consegue passar por todos esses pontos aqui, com protocolos
X que eu tenho aqui. Entendeu? Então, é saber falar para as pessoas que ela imagina que ela tem uma coisinha, mas ela tem um probleminha, ela tem um problemão. Saber mostrar para ela que o probleminha não é probleminha, é problemão, sem que a pessoa se desespere. Até porque a pessoa também pode ter tendência, está me apavorando, está falando que tem um monte de coisa, porque quer me empurrar mais, porque quer vender mais, e não é esse o objetivo. Então, essa questão de mostrar a necessidade, ela é extremamente importante, porque é aquilo, a gente não está dentro da cabeça do cliente. Tá? Então, dependendo da forma como a gente fale, pode dar margem para ele achar que está falando isso porque quer vender mais. Então, isso também é uma questão. Vocês precisam ficar atentas. Essa aula hoje, como eu falei para vocês, a gente está sempre girando o quê? No ciclo de venda, na preparação de vocês, na preparação do serviço, um olhar para o mercado, um olhar para o cliente. Então, a gente volta aqui na questão de como apresentar o tratamento e falar de preço, que é aquilo que eu falei lá atrás para vocês. Tem profissional que vem maravilhosamente bem e chega na hora de falar de preço, aí chega o problema. Antes da gente entrar nessa questão de como apresentar o tratamento e falar de preço, eu quero ouvir de vocês. Ou vocês. Cadê o chat? Sumiu para mim o chat? Deixa eu ver. Ah, tá aqui. Oi, Aline, agora que eu vi que vocês deu boa noite. Eu quero que vocês coloquem para mim no chat. Quem tiver com o microfone, quem quiser falar com o microfone aberto, pode ser também. Antes da gente continuar aqui e começar a falar dessa parte sensível, que é como apresentar o tratamento, como é falar de preço, mas na verdade mostrando o valor, eu quero saber de vocês. Tá? Vai pensando aí se tem alguma dúvida. Ou o que foi dito até agora ficou claro para vocês? Deixou alguma dúvida? Que eu fui falando os tópicos, mas se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem colocar aqui no chat ou me pergunta aqui para eu dar continuidade e falar desse momento sensível que é din. Tá? Em algum momento, se vocês tiverem alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, pode abrir o microfone. Estamos nós aqui, dá para abrir o microfone e vocês fazerem essas perguntas. Do que foi dito até agora, vocês se reconheceram nessas situações? Alguma das coisas que eu falei, vocês se viram, se perceberam nessa situação? Vai pensando que eu vou continuar aqui e no final a gente vai abrir aqui o microfone e vamos conversar, vamos tirar dúvida. Eu não quero ninguém saindo daqui com dúvida, por favor. Então vamos lá. Seguindo aqui. Como apresentar o tratamento e falar de preço? A gente já fez o primeiro atendimento, a gente fez um diagnóstico maravilhoso, como tem que ser, com experiência sensorial, despertando desejo, fazendo ela se imaginar já recebendo aquele tratamento, como ela vai ficar depois do tratamento. Tudo isso a gente aprende na jornada do processo de venda, que é onde eu falei que dentro do processo de venda a gente vai caminhando a jornada do cliente e cada etapa existem as técnicas, existem as coisas específicas que a gente precisa fazer para chegar no resultado positivo, que é fechar essa venda. Ganhar esse cliente, fazer ele passar o cartão ou fazer o Pix. Certo? Então, quando a gente chega nesse momento, se a gente fez tudo certinho, a gente está seguindo o nosso processo de vendas, está tudo certinho, fez o diagnóstico, está tudo tranquilo, a gente vai chegar no momento da oferta. Que normalmente, como eu falei, é o momento mais sensível, é onde as pessoas têm vergonha, tem gente que, como eu disse, mal já fala o valor, já está logo oferecendo desconto, já está oferecendo parcelamento, não deixa nem o cliente respirar. De repente a pessoa nem precisa, mas você está oferecendo, já que você quer me dar um desconto, eu aceito, né? Não ia nem pedir, mas você está me dando, eu aceito. Então, quando a gente chega no momento da oferta, o que tem que estar? O tratamento tem que estar explicado. O tratamento tem que estar explicado, como eu falei para vocês, com a linguagem que o cliente entendeu, tá? Com a cabeça de cliente. Como eu falei para como a gente já conversou aqui, pensar com a cabeça de cliente é pensar diferente
a cabeça do profissional. Então, explicar o tratamento de forma que ele entenda o que ele tem, por que tem, como você vai resolver, o que você vai fazer para resolver, mas sem um excesso de linguagem técnica, sem um excesso de falar de ativos. Óbvio que você vai sim, se você tem uma tecnologia, se você tem algo avançado, se você tem ativos, produtos, óbvio que você vai sim falar um ou outro, até porque você tem que mostrar que você tem o conhecimento. Tá? Você também tem que construir a sua autoridade. Então, nessa conversa, em alguns momentos, você vai sim. Vai falar da sua tecnologia avançada, você vai falar de alguns ativos, mas percebendo a capacidade de compreensão que esse cliente tem. Tá? Você não pode assustar esse cliente, ele tem que ficar o máximo possível confortável e entendendo tudo que você está falando para ele desde o início, porque a hora que você chegar para fazer a oferta, ele está seguro. Ele não vai ter tantas objeções. O máximo que ele pode fazer, porque é normal do brasileiro, pedir desconto, ou de repente ser um valor que realmente ele não imaginava e está acima do que ele pode. Mas isso aí é uma outra questão. Ele não poder a situação financeira é que você vai contornar, você vai pensar o que você pode fazer para ajudar financeiramente. Ah, tá, eu costumo parcelar em 3, mas, poxa, para eu não perder esse cliente e tal, eu vou abrir uma exceção, eu vou parcelar em 4. Tá, ele vai me pagar à vista, ou está me indicando outro cliente, então compensa eu ter uma margenzinha aqui para dar um desconto, mas tudo pensado. Tá? Então, explicar o tratamento, chegar no momento da oferta com ele totalmente ciente do que você vai oferecer, do que vai fazer, se sentindo confortável, confiando em você. Tá? E isso a gente constrói como? Desde o início, como eu falei para vocês. Deixar claro benefícios. A pessoa ela quer saber o quê? O que é bom para mim, o que eu vou ganhar com isso, que vantagem eu vou ter nessa história. O que eu falei para vocês, ele saiu de casa, não foi para comprar um programa de tratamento, foi para realizar um desejo, foi para resolver um problema, foi para melhorar a autoestima, foi para ficar bonito, ele tem um evento e quer tratar o corpo, quer melhorar, o verão está chegando, está se sentindo insegura porque está com muita celulite, quer dar uma melhorada nisso, é sempre sobre o desejo dele, o problema dele, tá? Então, deixar muito claro sempre o que ele vai ganhar com o seu tratamento, em termos de autoestima, em termos de resultado. Deixa sempre claro, com esse tratamento, em X dias você vai perceber já tal melhora. E mais tantos dias você vai perceber Y resultado. Você precisa fazer que ele mentalmente consiga entender os benefícios dessa fase do tratamento. Tá? Ah, então tá. Então, em 3 dias eu já sei que eu vou me olhar no espelho, eu já vou começar a ver uma diferença. Eu já sei que em 15 dias eu vou me olhar no espelho, vou botar meu biquíni e já vou ver que está caminhando. Óbvio que não vai ter o resultado, mas a pessoa precisa ter a percepção de melhora. Então, isso você também tem que ir construindo, porque ele não vai pensar nisso, é você que vai informar. Essa percepção é importante, tá? E aí a gente passa para uma outra etapa dentro da oferta. O que eu digo? Dentro da estrutura da oferta, a gente tem o serviço que é ideal, a gente tem o que é essencial e a gente tem o que a gente pode chamar de acelerador. O ideal é você poder fazer aquele programa de tratamento com tudo que precisa ser feito, lançando mão de todos os recursos que você tem, com todo o conhecimento que você tem para entregar o melhor resultado. Só que isso, a gente sabe, tem um custo. Isso tem um valor. E nem sempre esse valor é possível para a pessoa. Mas aí, por que não é possível para ela? Você vai deixar ela ir embora sem fazer nada? Não. Entrou no seu espaço de atendimento, ela não pode fazer uma avaliação e ir embora sem fechar nada com você. Tá? Sem trabalhar para que isso não aconteça. Então, tá, eu tenho o ideal. O ideal não é possível para ela, você tem uma coisa que é essencial. Há uma oferta que seja essencial. Essencial em que sentido? Você já identificou o problema que ela tem. Então, você pode ter um programa de tratamento mais enxuto, porém mais específico para um determinado problema. Ela não vai ter aquele resultado uau de 100%,
mas ela consegue ter uns 50% de resultado, que pelo que ela está hoje, e como ela vai ficar com esses 50%, já vai ser maravilhoso para ela. E, de repente, é algo que cabe dentro do orçamento dela. E com mais uma coisa, a partir do momento que ela fez, que ela se viu melhor, e de repente começar a perder esse resultado, precisar voltar, ela já vai se esforçar mais para fazer um protocolo mais completo. Porque se 50% eu já estou sentindo essa melhora, ela vai ficar imaginando, nossa, e quando eu fizer o programa completo, isso aqui vai sumir, isso aqui vai melhorar. Porque ela mesma vai começar a se avaliar e entender como ela vai ficar melhor conseguindo fazer o programa completo. Então, isso também vai estimular para que ela veja os recursos para conseguir fazer. Então, ok. E tem o acelerador. O acelerador a gente chama que é o quê? É uma coisa específica. Eu preciso fazer o tratamento porque é o casamento do meu filho. Ok, você pode ter um tratamento de ataque que seja específico. Olha só, eu consigo fazer para você isso aqui com o tempo que a gente tem. Eu consigo fazer esse tratamento que vai te trazer um ótimo resultado para o que você quer, que é para ir para a festa de casamento do seu filho, com a pele bacana, se sentindo bem, ou mais magra, enfim, dentro do que você oferece. Mas é uma coisa específica, como se fosse aqueles remédios que a gente toma dose de ataque, que eles chamam. Então, é uma coisa específica que você vai fazer com um único objetivo, para resolver aquele problema. Mas que também é interessante, porque o que ela vai pensar, nossa, eu fiz só isso daqui, e já, poxa, deu um resultado bacana, ela também vai pensar em se esforçar para fazer um programa maior, para continuar com você, para fazer outras coisas. O importante é que você tenha recursos que você possa ofertar para a sua cliente para que ela faça alguma coisa com você. Se não for o programa completo, seja um programa de um resultado mediano, ou seja uma coisa para que ela faça com um único objetivo, como se fosse uma coisa flex. Podemos seguir, tá ok? Deixa eu dar uma olhadinha. Não sei se vocês estão colocando alguma coisa aqui no chat, meu chat está fechado aqui. Vocês são tudo quietinhos. Eu sei que eu falo bastante, eu tenho consciência disso. Mas eu estou falando coisas importantes. Eu espero que vocês estejam prestando atenção, porque tudo que está sendo dito aqui, vocês vão pôr em prática e vocês vão ver a diferença que vai fazer para vocês na organização do negócio, na sua organização como profissional, na hora do atendimento. E isso que a gente está falando mais a fundo do ciclo de venda. Tá? De praticamente ciclo de venda, a gente está no processo de arrumar a casa. Tá? A gente não está nem falando do processo de venda, da construção de um processo de vendas personalizado. Que é aquilo que eu falei para vocês. Tem muita coisa por aí de técnicas de vendas, mas se a tua base não estiver organizada, que é isso aqui que a gente está falando, se você não entender como o cliente pensa, se você não souber as objeções já prévias do que você vai oferecer para já estar preparada, se você não souber como despertar o desejo desde o primeiro momento, para quando chegar na oferta, o seu cliente já está com aquele sentimento, nossa, é por ela que eu quero ser atendida, é com ela que eu quero fazer meu tratamento. Então, se isso tudo não estiver organizado, você pode ter a técnica de venda que for, que ainda assim você vai continuar com dificuldade, ainda assim vai ser um problema para você vender, porque a base não está estruturada. Você vai aplicar uma técnica que você não sabe nem o que esperar dela. Tá? Então, essa questão que a gente está vendo aqui hoje é muito, muito, muito importante mesmo. Tá? E aí, agora aqui, o que você faz hoje que derruba as suas vendas? Isso aqui é o invisível, é um apanhadão do que praticamente a gente está falando aqui desde o início. Tá? Explicar só o nome do procedimento, sem que a pessoa entenda. Explicar o nome do procedimento no sentido do programa de tratamento, explicar de uma forma muito técnica. Falar preço sem estratégia, que eu acabei de falar para vocês, que
falar do preço não é só o momento da oferta, é uma construção desde o primeiro momento. Né? Então, não ter essa construção e chegar lá na hora só e falar, aí deixa de ser valor e passa a ser preço. Valor é único, preço, a pessoa tem margem para comparar com outros profissionais. E se ela está com você por preço, se ela encontrar outro lugar que faça 20 reais mais barato, ela vai te deixar para lá e vai fazer com a outra que tem 20 reais mais barato. Tá? Então, precisa dar estratégia para falar do preço. O home care, não reforçar a rotina, não deixar muito claro que o compromisso do resultado, não, você é responsável pela entrega técnica. A manutenção, o dia a dia, você não está com ela, então é de responsabilidade dela. E para garantir que a parte dela esteja sendo feita de uma forma que não atrapalhe os seus resultados, tem que ser com o home care que você indicou. Porque, de repente, ela vai na farmácia ou ela já tem algum produto lá que é totalmente incoerente com o que você já usa. Dá, sei lá, um efeito rebote, atrapalha o resultado. Então, você faz uma coisa, ela vem com outra que atrapalha. Então, tudo isso ela tem que ter conhecimento. Não estou dizendo para você que o produto que você já tem em casa é ruim, o produto que você quer ver na farmácia que seja ruim. Não é essa a questão. Neste momento que nós estamos no processo do tratamento, nesse programa de tratamento, eu preciso me assegurar de que você não vai usar nada que atrapalhe o que a gente está construindo aqui. Porque se atrapalhar o que a gente está construindo, o resultado não vem, é o seu dinheiro que está sendo desperdiçado. Então, se ela entender isso, o home care deixa de ser percebido como uma coisa que eu faço. Eu vou comprar se eu quiser ou não vou comprar. Ele é parte integrante do programa de tratamento. Tá? Então, isso também derruba a venda por não deixar isso claro para cliente. E não é a questão do não querer, é a questão de também não atrapalhar o que você já faz. Não guiar a cliente a não aceitar a primeira objeção como resposta final. Às vezes a pessoa fala para você, é porque tá caro. Ou eu vou pensar. E você, tá bom, qualquer coisa me procura, qualquer coisa fala comigo. Não, gente, não dá. Tá caro comparado ao quê? Também nem é mais isso, que você já está batido, todo mundo já fala. O que você precisa? Quando normalmente, às vezes, ela fala tá caro, o que você precisa pensar? Tá caro porque ela não entendeu? Tá caro porque ela não confiou em mim? Tá caro porque ela esperava uma coisa e eu não oferecia? Por que ela está dizendo tá caro? Esse tá caro é só uma fuga para ela não me dar uma resposta agora, para ela não fechar comigo agora? Por quê? O vou pensar. Muitas vezes o vou pensar também é medo, é insegurança. Mas por que medo e insegurança? Porque lá naquele processozinho do início, lá no diagnóstico, talvez você não tenha transmitido para ela segurança suficiente para ela não sentir medo. Então, não dá para aceitar. Vou pensar. Não, sem problema nenhum. Mas deixa eu recapitular o que eu falei para você de uma forma mais breve para te ajudar a pensar melhor. Porque, de repente, se teve alguma coisa que ela não entendeu, porque na hora que você faz um resumão, ela, eu não tinha entendido isso. Aí já abre margem para ela te fazer uma pergunta e você tem uma continuidade com uma possibilidade de reverter essa objeção. Tá? É interessante você ter um portfólio com fotos, com resultados de cada serviço que você faz. Porque na hora de uma objeção, não, você vai pensar, não, entendo, mas deixa eu te ajudar a pensar melhor. Você pega um resultado, essa cliente aqui, eu fiz o mesmo programa de tratamento que eu ofereci para você. Ela chegou para mim assim, e eu cheguei nesse resultado. E já vai, ela, peraí, deixa eu rever esse meu vou pensar. Porque quando você mostra esse resultado, você encanta, de repente já destrava. Então, a questão da objeção é isso, a gente tem que estar atenta para saber o que responder quando ela surgir. Estou danada hoje para esbarrar na câmera, nossa senhora. Esbarrei no computador, a câmera caiu. Então, como eu estava falando para você, esteja pronta para as objeções. Ela não diz, vou pensar, você, tá bom, qualquer coisa me chama, me liga. Não. Contorne essa objeção. Existem formas para isso. Eu falei para vocês duas aqui, mas para cada objeção a gente consegue ter uma forma de contornar. Óbvio, não estou dizendo com isso que a pessoa vai mudar de ideia na hora. Então agora eu quero fazer. Pode ser que aconteça dela, entendi. Não, pensando bem, então eu acho que eu vou fazer.
óbvio que pode acontecer e é o melhor dos mundos. Mas mesmo que ela ainda precise, de fato, de um tempo, ou porque precisa falar com o marido, com a esposa, ou porque quer um cartão que ela quer que vire, seja qual motivo que for, ela já vai sair de lá com uma outra impressão. Ela vai sair com a última imagem. A última imagem é o quê? A cliente chegou de um jeito e saiu de outro maravilhoso. Então, isso é que tem que ficar preso na cabeça dela quando ela sair do seu espaço de atendimento, com um vou pensar. Tá? Porque a gente pode falar muitas coisas, mas normalmente a pessoa lembra muito do que a gente falou no início e do que a gente falou no final. Então, por isso que essa última imagem é importante. Tá? E existem outras, mas aqui é para vocês entenderem isso. Estejam preparadas para a objeção. Não aceite a objeção de primeira, tá, tudo bem. Não. A questão também de não guiar o cliente para o próximo passo. Quem tem que mostrar para o cliente o que precisa ser feito, quem tem que conduzir, é você. Por exemplo, se for algum tratamento de cabelo, alguma alopecia, seja o que for, resolveu. Mas aí você precisa mostrar para a pessoa o quê? Se você fizer uma manutenção a cada 45 dias que seja, o resultado que a gente conseguiu vai se manter por muito mais tempo. Se a gente não tiver a manutenção, esse resultado pode ser que ele volte. E aí a gente volta para o ponto zero. Com a manutenção, mesmo que futuramente haja uma necessidade, a gente já não está mais no ponto zero. A gente já manteve algum ganho. E com isso, o tratamento, o valor é diferente, fica mais acessível. Então, você tem que dar um motivo para ela que ela queira fazer a manutenção com você. Porque se ela voltar a cada 45 dias, 60 dias que seja, você nunca vai perder ela de vista. Isso serve, eu estou usando exemplo de cabelo, mas isso serve para a pele, para corpo. O importante é o quê? Se você consegue, dentro do seu serviço, você consegue alguma coisa que tenha essa recorrência, que chame de essa manutenção, para você ela não sair do seu radar. Porque se a cada 45, 60 dias ela está com você, você vai observar se surgiram outras coisas, você já vai mostrar para ela, olha, quando você veio aqui da última vez, você não tinha esse problema aqui assim, né? Vamos analisar para que isso não evolua. Vamos ver enquanto está no início. Você tem condições de ir vendo outras coisas e fazendo outras ofertas para ela. Agora, se ela fez o cabelo, se ela resolveu o problema dela, seja qual for, cabelo, rosto, corpo, enfim, ela resolveu o problema. A vida dela seguiu. Daqui a 6, 8 meses, um ano, ai, nossa, preciso novamente. De repente, se alguém aparece na frente dela com alguma outra oferta, ou uma amiga indicou e ela já perdeu o contato com você, arriscada ela não lembrar e fazer com a outra. Então, o cliente é bom que ele esteja sempre no nosso radar, tá? Para que a gente possa estar sempre nutrindo com uma oferta, sempre mandando uma mensagem, mandando uma dica. A gente precisa estar sempre com ele no nosso radar. Tá? Então, isso é o guiar o cliente, tá? Conduzir para o próximo passo. Aí que a gente falou muito de como vender o home care sem parecer forçado. Acho que até que eu me antecipei, a gente já falou bastante sobre isso. Recapitulando, home care faz parte do programa de tratamento. Tem determinados programas de tratamento que é inegociável que o home care esteja incluso. Isso tem que ficar muito claro, mas a cliente precisa entender o porquê que é inegociável estar incluso. Ela não pode ter a impressão de que você quer que ela use esse home care. Ela precisa entender que esse home care interfere diretamente no resultado desse tratamento, desse processo, desse programa de tratamento. Então, mostrar o porquê da manutenção. Por que mesmo depois, terminou o programa de tratamento, o porquê que é importante ela manter esse cuidado. E aí entra uma forma até de você ganhar dinheiro, porque se ela compra o home care com você, acabou o programa de tratamento, ok, aquela indicação que você fez era específica durante o programa de tratamento, mas nada te impede de você depois orientar no skincare, e ela comprar esses produtos do skincare com você também. E aí o skincare, o que acontece? É recorrência, o skincare é a coisa que a gente usa para sempre.
Então, de repente você teve uma cliente, você fez um programa, fez um tratamento com ela, você vendeu o home care para ela, já ganhou dinheiro, ela acabou o programa de tratamento, você já indicou outras coisas para ela, e você sabe que aquele produto tem que durar 30, 40 dias. Você vai entrar em contato, pela data que você comprou o produto, já está próximo de acabar, vamos repor para você não ficar sem, para não ter perda do resultado. Aí cabe a você também fazer o seu trabalho. E já é um dinheiro que você está ganhando, é um contato que você já tem com ela. Ela precisando de alguma outra coisa, ela já vai pensar em você, não vai procurar para fazer com outra pessoa. Ela já pode te dar uma indicação. E aí, daí surgem várias possibilidades de você ganhar mais dinheiro com a mesma cliente, começando com o home care, sendo o home care bem explicado. Tá? E aí eu entrei aqui com o tema de como vender sem ter estoque. E aí é uma questão de parceiro, porque vocês já têm acesso às empresas que vendem os cosméticos que vocês trabalham. Bom, essas empresas têm linha também de skincare. Tem o home care e tem o skincare. O que vocês precisam é negociar com essas empresas. Tá? Você faz a compra, você vai ganhar a sua comissão, mas a empresa envia, em vez de enviar para você, negociar com ela para ela enviar direto para cliente. Porque hoje em dia é difícil de você fazer um estoque grande de produtos, não cabe. É espaço, é investimento, principalmente, é a incerteza, então não cabe. Mas o que cabe hoje é de você ter um para mostrar, né? Mas você ter essa parceria com a empresa, que ao invés de você fazer esse pedido, ele entregar para você, de repente essa cliente não vai voltar em 7 dias, vai voltar em 15. É muito mais interessante para ela, eu vou fazer o seu pedido agora, você passa o cartão aqui, está tudo certo, em 2 dias está na sua casa, amanhã está na sua casa, aí é de acordo com o que você for negociar com as empresas que você está trabalhando. Então, é possível totalmente você vender sem ter estoque, você vender sem investir dinheiro. Então, é mais uma forma de você aumentar o seu faturamento ligado ao home care, sem precisar de capital extra para isso. Agora a gente chega de novo nas objeções e respostas, que eu já até antecipei isso para vocês, porque as objeções surgem, recapitulando, surgem do medo, da indecisão, da falta de compreensão, da sensação de não sei se confio, de não perceber uma credibilidade, uma autoridade. Então, a objeção ela não surge do nada, como eu já falei, ela não surge só do preço, quando você diz o valor do serviço. Ela começa lá na sua avaliação, lá no seu diagnóstico. Então, por isso que eu digo, esse momento é o momento mais importante, que é ali onde tudo vai acontecer, ou vai ou não vai. Tá? Então, as objeções surgem lá. Essa crença de que a objeção ela pensou nisso só na hora que você falou o valor, a objeção veio por causa do valor? Não, não foi. Tá? A objeção também ocorre quando, no momento lá do atendimento, a pessoa não se sentir acolhida. Existem várias possibilidades, inclusive até clientes pele negra, que a gente sabe que a pele negra tem muitas especificidades. Muitas clientes já tiveram enormes problemas de queimadura, de mancha, com protocolos inadequados. Então, quando você recebe uma cliente pele negra, esse acolhimento, ouvir, é fundamental. Isso começa onde? Lá atrás. Então, essa falta de acolhimento também pode gerar uma objeção. Se a pessoa chega para você e diz que já teve problema com outro atendimento, que houve uma queimadura, ficou uma cicatriz, seja lá o que for, e você não acolhe essa pessoa, você passa batido, não, imagina, acontece assim mesmo, mas aqui não vai acontecer. Aquela coisa superficial, que ela não se sinta acolhida, isso vai ser motivo para uma objeção. Você não conduzir o processo, não fazer a pessoa entender, como eu falei para você, entender o processo, não é dizer só o que você está fazendo, não. Conduzir o processo
É o que eu falei para vocês. Em tantos dias você tem que observar isso. Em 10 dias vai acontecer assim. A pessoa precisa ter na cabeça dela essa evolução. Ela precisa se olhar no espelho e ver a evolução que você disse que aconteceria. Então, isso daí é importante até para vendas futuras. Tá? Isso é importante para não causar objeções para vendas futuras. Tá? Então, as objeções principais que a gente costuma ver, que é o tá caro, o vou pensar, vou falar com meu marido, vou falar com a minha esposa. Essas são as mais comuns que a gente vê. Então, se a gente já entendeu que elas não começam na hora que a gente fala o valor, a gente vai estar preparado, como eu dei exemplos aqui para vocês, de como sair dessas situações. Então, essas questões, às vezes a gente perde cliente para a objeção porque simplesmente não estava preparada para ela, não soube o que dizer. Aí, quando você não sabe o que dizer, se a pessoa não sente segurança, aí realmente você perdeu o cliente. E falando ainda nessa continuidade, fechar sem pressão, a técnica do próximo passo, foi o que eu estou falando desde o início. A técnica do próximo passo, você está lá no atendimento. O próximo passo, o diagnóstico. O próximo passo, a oferta. O próximo passo, a negociação. O próximo passo, o pós-venda, a fidelização. Então, é você que faz essa condução. Então, isso precisa ficar muito claro nesse seu processo de venda. Eu falei para vocês que o processo de vendas precisa ser construído de acordo com a realidade de cada pessoa. Então, é você que vai entender dentro da sua realidade esse passo a passo. Tá? Uma coisa para também, para a hora do fechamento, para a pessoa se sentir confortável, é uma proposta clara, uma proposta objetiva, não precisa ficar enrolando, não precisa ficar floreando. Seja objetivo. Você tem isso, eu resolvo dessa forma, com isso daqui, e custa tanto. Óbvio que sim, não vai ser tão como eu estou dizendo, mas assim, eu estou dizendo as fases. Tá? Então, é para você ser clara. A pessoa precisa entender valor, a pessoa precisa entender que vai ser resolvido e como vai ser resolvido. Porque quando a pessoa você quer florear demais, você quer falar demais, a pessoa já se perde, já não sabe mais o que você está dizendo, acabou. Você está perdendo o cliente. E às vezes por uma coisa que não tem a menor necessidade. Tá? Então, isso leva ao quê? A um fechamento leve, um fechamento realmente profissional, que você fez essa condução desde o início. Você veio trazendo esse cliente. Você foi transmitindo credibilidade, você foi despertando o desejo, você fez ele sentir que você, sim, é a profissional que ele precisa para resolver o problema dele ou realizar o desejo. Ficou claro? Então, a frase final, que eu quero dizer aqui para a condução, você está no processo de venda, não é você esperar lhe perguntar para quando pode marcar. É você que vai conduzir. De acordo com o que nós conversamos, pelo que eu vejo aqui, é interessante continuar o quanto antes para barrar esse processo, ou, se for desejo, para você alcançar logo o seu objetivo. Você conduz. Eu tenho, aqui na minha agenda, eu tenho livre tal e tal dia. Você prefere manhã ou tarde? Não? É você fazer essa condução final já encaminhando para o fechamento, não é esperar a pessoa. Ah, tá. Pode fazer quando? Que dia que você tem livre? Não, isso não é papel dela, esse papel é seu. Você que tem que levar essa pessoa já ir levando ela para o fechamento. E uma outra coisa que eu queria dizer para vocês que estão aqui comigo, vocês vão ter acesso a um bônus, que é um material Pegue e Aplique, que tem o quê? Um resumo dessa aula e mais, que é mais importante, tem muitos exemplos práticos para você pegar e aplicar no seu dia a dia, fazer os seus testes, ver o que funciona para você. Tá? Isso que é importante. Eu vou pedir a Cláudia para ela colocar aqui o link. Eu não sei se vocês já estão no grupo. Se vocês já estiverem no grupo, diz lá no grupo, assistir a aula, que eu já mando para vocês. Se não estiver no grupo, entra no grupo e fala assistir a aula.
porque eu não vou mandar para todo mundo, eu vou prestigiar vocês que estão aqui comigo, tá? Só vocês vão receber esse material, tá? Eu não consigo ver todo mundo que está na sala, eu não sei, eu vou sair dessa tela aqui, ver se eu consigo enxergar vocês, tá? Mas vocês vão ter acesso a esse material. E uma outra coisa importante que eu quero falar com vocês. Hoje, essa aula foi o quê? Um embasamento. Como eu falei para vocês, existe o ciclo de venda e existe o processo de vendas. O ciclo de venda, a gente pode dizer que é arrumar a casa. Foi tudo isso que eu falei para vocês. Vocês vão pegar esse material, vocês vão fazer uma autoavaliação do que vocês precisam mudar, o que vocês entenderam hoje, o que vocês aprenderam hoje, que vocês já vão mudar amanhã. Amanhã já precisa ter esse movimento de mudança. Tá? Porque o negócio é assim, passa rápido. Então, se você já identificou alguma coisa que você pode melhorar, ponha em prática essa melhoria o quanto antes. Porque a gente sabe que existe concorrência, que existe mercado, que é uma luta diária. Antigamente, a gente matava um leão por dia. Hoje, a gente já tem que ser amigo dele, porque a gente já não está nem mais conseguindo matar o leão. Tá? Então, brincadeiras à parte é isso. Já põe em prática toda essa informação que já foi passada aqui. Tá? E o que eu quero dizer para vocês é uma outra coisa, que é uma novidade. No dia 17 de junho, eu vou fazer uma imersão, que vai ser online também, que é exatamente o passo a passo do processo de venda. Vocês vão sair dessa imersão com o seu processo de venda dentro da sua realidade, com o que você pode, com o que faz sentido para você. Nada dessas coisas genéricas que a gente vê, que te dá um monte de script, que te dá técnica de espelhamento, técnica de rapport, técnica disso, técnica... escuta... Nada disso, tá? A gente vai ter as técnicas direcionadas para cada etapa da jornada do cliente. Como eu falei para vocês, no atendimento, o que eu faço no primeiro atendimento? Como eu respondo? Como eu agrado? Que técnicas eu uso do encantamento? Eu vou para o diagnóstico, o que eu faço dentro do diagnóstico? Que técnicas efetivas eu vou usar no diagnóstico para despertar o desejo? Algumas coisas eu já falei para vocês, de uma experiência sensorial, de ele se imaginar na situação. Aí tem a escutativa para entender as entrelinhas, como a gente vai fazer uso disso, que perguntas eu posso fazer sem parecer invasiva. Então, existem as técnicas mais específicas para esse momento do diagnóstico, para você saber como usar. Aí eu vou chegar na oferta, eu vou saber fazer uma oferta praticamente irresistível. Eu fechar o máximo possível de clientes, ter o mínimo possível de perda. Então, existem também as técnicas específicas para isso. Existe a negociação, para você não ficar igual uma doida dando desconto para todo mundo, que desconto é uma coisa preciosa, tem que ser muito bem trabalhada. E o pós-venda, a gente pensa muito, fica muito preso em atrair novos clientes, quando, na verdade, a gente precisa vender mais para os clientes que a gente já tem, que o nosso esforço é menor. Óbvio que a gente vai continuar atraindo clientes, e a gente vai falar sobre isso também, formas de atrair clientes na imersão. Mas o importante é trabalhar os que a gente já tem, ganhar mais dinheiro com os clientes que a gente já tem, porque o nosso esforço é menor. Porque se ele está com a gente, ele já confia na gente. Então, a nossa oferta se torna mais fácil. A nossa possibilidade de vender para eles também se torna mais fácil. Então, a gente precisa equilibrar a necessidade de atrair clientes novos com saber trabalhar, vender mais para os clientes que a gente já tem. Tá? E aí, o que eu vou dizer para vocês, essa imersão, ela é barata. Tá? O pessoal vai achar até que eu estou meia doidinha, que, nossa, Simone, só isso. O valor dessa imersão, que ela vai ser online, provavelmente umas 3 horas de aula, ou um pouco mais. Depois a gente vai ter um acompanhamento, mais uns 15, 20 dias no WhatsApp para ler. Todo dia a gente está tirando dúvida, vou estar ali à disposição para a gente ter essa troca das dúvidas. Mais o material Pega e Aplique e mais o material de bônus, que eu gosto de dar presentinho para os meus alunos. Tá? Então, essa imersão, ela vai para o mercado. Segunda-feira ela vai começar a divulgação dela aberta. Tá? Para vocês é novidade, vocês são os primeiros a estarem sabendo disso. Essa imersão, ela está no valor de 197. Para os outros. Mas para vocês, óbvio que tem carinho. Tá? Para vocês, essa imersão ela fica por 147, podendo parcelar em até 12 vezes. O valor da parcela, você não compra um picolé que bom mais. Você ter noção de que, assim, estou facilitando o máximo que eu posso, porque eu quero realmente que vocês
evoluam, que tenham um crescimento no negócio. Para vocês chegarem amanhã para mim, Simone, estou ganhando mais dinheiro, agora eu quero fazer a sua mentoria. Eu quero fazer outras imersões porque eu sei que você me traz resultado, tá? Então, eu sou boazinha com vocês, mas, óbvio, é a minha profissão. Eu também quero que vocês evoluam comigo. Eu quero estar com vocês em outras oportunidades. Tá combinado? A imersão é dia 17 de junho. Para vocês, o valor é diferenciado. Vou deixar no grupo aqui. O André até já colocou o link do grupo. Se você já está no grupo, fala para mim lá, assistir a aula. Se você não está, entra, porque o link com essa oferta especial eu vou colocar lá no grupo, eu vou mandar para você. Amanhã ou depois, se você estiver na internet, lá no Instagram, passar as minhas bochechas lá, e você, nossa, Simone, e clicar e quiser comprar, vai pagar mais caro, porque ela já vai estar com o valor de 197. Então, vai para o grupo, a gente conversa lá e aproveita a oferta, porque R$ 147 você parcelando em 12 vezes, você não compra um picolé que bom. E essa aqui é a realidade. Agora, se você, eu queria saber de vocês, eu não sei como é que está meu chat aqui, vocês podem abrir o microfone para me dar um feedback, se vocês estão com dúvida, o que vocês estão querendo me perguntar, se vocês entenderam, vocês estão aí comigo, como é que está essa situação? Ó, já são. Ih, vai dar 9h30. É o nosso horário, praticamente, o que eu imaginei, de 1h30. A gente começou às 8h, a gente está batendo no nosso horário. Tá? Vocês estão aí quietinhas, tá com o microfone fechado, ok. Mas lembrem-se de ir para o grupo, para ter acesso. Mas, assim, vai para o grupo não é só por conta da questão da imersão, não. Óbvio, que eu sei que vai ser muito bom para vocês, porque eu sei a diferença que faz quando você tem um processo de venda que é dentro da sua realidade, que não é um monte de técnica solta que você não sabe o que fazer com ela. Tá? Então, eu sei que funciona, mas vai para o grupo, porque lá, de qualquer forma, eu vou avisar outras aulas gratuitas. Tem material, lá na descrição do grupo tem um link que leva para um drive que tem muito conteúdo, que vai ser de grande utilidade para vocês. Tem profissional que está iniciando, tem profissional que está no momento que já trabalha há muito tempo, mas que sente que precisa fazer esse movimento, ter uma transição. Então, de qualquer forma, independente da imersão, lá no grupo vocês têm acesso a outros conteúdos que serão extremamente úteis para o dia a dia de vocês. Tá? E além de vocês ficarem sabendo de outras aulas que elas vão acontecer. Tá? A partir de agora, é um plano meu de vir com mais frequência com essas aulas, porque eu tenho certeza que elas ajudam muito aos profissionais que realmente já entenderam que está no momento que precisa desse movimento para crescer, para melhorar o seu negócio. Podemos nos despedir, minha gente. Obrigada, Simone, dizendo que a aula foi muito produtiva. Ponham em prática, que isso que é o mais importante. Não deixem de pegar o material comigo lá no grupo, porque vocês vão ver que vai ficar muito mais fácil, porque tudo que eu falei aqui com vocês lá tem exemplos para o dia a dia, que vai facilitar muito a aplicação para vocês. Vou me despedindo por aqui. Simone, peraí, quero te perguntar. Diga, pergunte, mãe. Olha só, a sua aula foi maravilhosa, parabéns, tá? Obrigada. E você falou muita coisa e várias coisas assim, eu fiquei pensando em como a gente erra, né? Em pequenos Sim, detalhes, né? detalhes. A E aí, diferença está nos detalhes. exatamente, você falou da questão de coisas que me pegam muito, essa questão das objeções, essa coisa, Uhum. tá quanto? Ah, não, eu só quero só uma limpeza de pele. Ah, tá caro. Ah, para mim você vai fazer desconto, né? Ó, vou pensar. Aí eu fico, tá bom. O tá bom, né? Agora você já sabe que não pode dizer tá bom. Não, não posso, não posso. E essa questão da venda com a parceria com as empresas isso também é interessante. Hoje, por exemplo, então, né, eu até voltei à memória, eu falei, hoje eu perdi uma venda, porque a menina onde eu trabalho, ela comprou um sabonete comigo de uma outra vez,
E aí ela hoje me encontrou e falou, Bernardo, você tem um sabonete? Que o meu tá acabando. Aí eu falei, não tenho, porque o último que eu tinha eu vendi pro meu primo. Aí eu falei, não tenho. Falei, puxa, eu tenho que fazer o pedido. Aí ela, então tá. É porque eu fui no Nova América e agora lá também tem um stand da Creme. Eu vou estar falando o nome, né? Pois é. Aí ela, então tá bom. Então eu devo dar uma passadinha lá, mas eu falei, tá bom. Falei, putz, O que vai acontecer? Na cabeça dela ficou o quê? Ela não vende. Se ela comprar no stand a primeira vez e tem na cabeça que você não vende, ela nem vai te perguntar mais, ela já vai direto para o stand. Tá? Você podendo, tá, eu não tenho aqui, mas eu entrego para você, a empresa entrega na sua casa. Você poderia ter pego essa venda. Porque mesmo que, num primeiro momento, você não tivesse nenhuma grande comissão, ganhasse pouco, ou até que não ganhasse a comissão, mas você também não perderia o acesso a essa cliente. Porque se ela já te sinalizou que agora tem no shopping, ela vai passar aí no shopping para comprar. Então, valeria a pena, mesmo que você não ganhasse nada com isso. Tá, eu vou te vender. Entrava em contato com a empresa, comprava, pedia para entregar lá. Ela ia saber que você tem produtos e te abriria uma porta para você fazer outras ofertas. Porque se ela te pedir um sabonete, de repente você poderia falar, você comprou aquele sabonete, mas sabia que tem um tônico maravilhoso para você usar depois, uma loção, seja o que for. Um hidratante, o que for, você abriria uma brecha, uma porta para novas ofertas. Então, procure ver as empresas que vocês trabalham, como funciona essa possibilidade. Da cliente vai no seu espaço de atendimento, você faz o pedido, ela já te paga, porque aí você já vai ter uma tabela, você já vai saber quanto é a sua comissão, você já vai passar o valor cheio para ela, aí você já vai saber por quanto você vai comprar na empresa. Você já precisa de ter tudo organizado. Você não vai fazer essa pesquisa na frente da cliente, né? Então, você já conversa com a empresa, já tem lá a sua tabelinha, tudo organizado, a coluna do valor que você vai vender para ela, a coluna do valor que você vai ter que pagar para a empresa, para eles enviarem o produto para ela. Porque assim, a gente não dá para ter muito estoque. Não dá. Hoje em dia fica assim, é inviável. Para as empresas é ruim, mas para a nossa realidade é fato, é inviável, não dá. Eu vou procurar saber, eu não sabia disso, não. Essa questão deles enviarem, não. Eu sempre compro uma coisa ou outra, mas não tem muitos. Nessa aí eu perdi essa venda. Pois é. Conversa com a sua empresa, ou se ela não fizer, você. Nossa, tem tanta empresa no mercado, tem tanta empresa boa. Eu vou fazer isso. Começa a conversar com quem atende às suas necessidades, porque também você ficar preso numa empresa e que não atende à sua necessidade, também não é legal. Não tinha pensado nisso, não tinha mesmo. Tem muita coisa no mercado. Às vezes tudo bem, você gosta muito daquele produto, mas se ela não te dá uma condição melhor de trabalho, aí você vai ficar presa. Será que vale a pena? Até que ponto vale a pena? Para mim, tem que atender, tem que ficar bom para todo mundo, né? Exatamente. Exatamente. Então, tá vendo aí? Já valeu você ter ficado essa 1h30 aqui comigo, hein? Olha a luz que acendeu. Muita coisa. E aí, outra coisa que eu ia te perguntar, você falou de processo de venda. Porque o passo a passo, eu não anotei o passo a passo. O processo de vendas, o que você tem que entender? Você tem que saber o que fazer e como fazer desde o primeiro contato com o seu cliente. Por exemplo, o primeiro contato, seja no WhatsApp, seja no Instagram, o que a pessoa quer. Quando ela entra em contato, as pessoas são imediatistas. O que ela quer? Se ela te fez uma pergunta, ela quer uma resposta rápida. E aí entra o quê? A inteligência artificial. Porque com a inteligência artificial você consegue organizar, ter lá no seu bloquinho de nota, quais são as perguntas que eu mais recebo com relação ao serviço que eu ofereço. Já deixa a resposta praticamente pronta. Para algumas, ela vai exatamente do jeito que está, para outras, mesmo que você precise personalizar um detalhe ou outro, mas a resposta já está pronta. Então, você tem que saber o que você vai fazer no atendimento, que é essa rapidez, essa agilidade, a pessoa pergunta quanto é. Aí, às vezes, a profissional, não tem como dizer, porque tem que fazer uma avaliação. Não, você tem que ser a partir de. Esse a partir de tem um motivo.
tá? Você tem que saber explicar por que você está dizendo que o valor é a partir de. Então tem todas essas técnicas, desde o atendimento, para você levar essa pessoa para onde? Para dentro do seu espaço de atendimento. Ela chegou lá, tem que ter todo um acolhimento. Tem que ser um espaço agradável. Hoje as pessoas gostam muito dessa questão de foto, então você tem um espaço que ele possa ser instagramável, que é bom fazer até divulgação para você. Então, o processo de vendas é você saber o que fazer e como fazer em cada etapa da jornada do cliente. A jornada do cliente é o quê? Atendimento, avaliação, diagnóstico, cada um chama de um jeito. Aí, depois que você fez a avaliação, você vai fazer o quê? A oferta. Quando você faz a oferta, surgem as objeções. Quando você resolve as objeções, aí vem a negociação. Porque a negociação é o quê? Vai pagar à vista? Vai pagar no cartão? Tem desconto? Parcela como? Pagou? Não encerrou ali. Você tem o pós-venda. Você tem que mandar uma mensagem. No dia que a pessoa for atendida, umas horinhas depois, você vai mandar: foi um prazer ter você aqui comigo, obrigado por ter me escolhido. É um carinho. 2, 3 dias depois, como você está? E o resultado, como está a sua pele? Me manda uma foto, tem alguma dúvida? A pessoa precisa sentir que você se preocupa com ela. Então, por isso o pós-venda é importante. Porque o pós-venda te abre brecha para levar ela para um grupo de vendas que você faça muito. Entendi. Te abre outras possibilidades. Entendeu? Então, a jornada do cliente é isso. O primeiro atendimento passa por todas essas etapas que eu falei. E cada etapa dessa existem técnicas que você usa de comportamento do cliente, que você vai perceber o perfil dele para falar numa linguagem que seja acessível para ele. Se ela é curiosa, como eu falei, se é arrogante. Então, tudo isso faz parte da jornada. Você tem que transitar sobre essa jornada toda para chegar lá na hora de passar o cartão ou fazer o Pix. Então, foi o que eu falei. Essa imersão que eu estava falando, dia 17, do processo de vendas, é exatamente sobre isso. A construção de um processo dentro da sua realidade. Porque a gente sabe que uma pessoa que tem dona de uma clínica num shopping center, chique, o cliente dela é uma profissional como você, que está iniciando, que trabalha na casa, que faz o atendimento do domicílio, é uma outra situação. Então, o processo de vendas que serve para ela não é o mesmo que vai servir para você. Por isso que tem muita gente frustrada que faz vários cursos de venda, depois não sabe o que fazer, está perdida. Por quê? Porque trata como igual o que, na verdade, é diferente. Cada um tem a sua realidade. Então, esse é o processo de venda. Você precisa construir esse processo de venda dentro do que você pode oferecer, dentro da sua realidade. Mas é isso que eu te disse, é essa jornada. E o ciclo de venda, é o que a gente conversou hoje na aula, é a preparação. Você vê seus pontos fortes, seus pontos fracos, o que você sabe de benefícios e como falar deles para os seus clientes, as objeções que podem surgir para você já se antecipar. E perceber o comportamento de compra do cliente, perceber o perfil de cliente com quem você está falando. Isso faz parte do ciclo de venda, é arrumar a casa. Tá? São duas coisas diferentes. O ciclo de venda, a gente viu bastante hoje, que eu acho que já tem muito conteúdo para vocês pararem, pensarem e modificarem muitas coisas dentro do que vocês fazem hoje. E aí sim vocês vão estar prontas para ir para o próximo passo, que é o processo de venda, porque a casa já vai estar arrumada. Você já se entende, você já entende o seu serviço. E aí, quando você vai montar o seu processo de vendas, você vai com outro raciocínio. Você vai com muito mais assertividade. Tá? O que esse mano colocou aqui? Não indico produtos que vendem em farmácia. Justamente, nem deve. Tá? Não deve realmente indicar produto que vem. Tudo bem, hoje tem muita coisa bacana na farmácia, tem. Mas a farmácia você não vai ganhar dinheiro com isso. Se você tem a possibilidade de indicar produtos de empresas que você trabalha. Se você trabalha com essa empresa, é porque você confia nesse produto. Então, se você tem a possibilidade de entregar um produto que você confia para a sua cliente, por que você vai falar de produto de farmácia? Realmente não faz sentido. Principalmente porque você não vai ganhar nada com isso. Mais dúvidas, meninas? O que mais vocês querem saber? Explodir a mente de vocês? Está todo mundo com a cabeça fervendo, né? Estou imaginando isso. Sim, muito. Não atrapalhar o sono de ninguém, não, né? Tem mais alguma dúvida, Simone, Lidiane, Berlândia? Bom, de qualquer forma, entrem no grupo. Aqui tem o Instagram do Instituto,
tem o link para o grupo, o André já deixou aí. Amanhã eu vou trabalhar em casa o dia inteiro. Então, vou ficar atenta ao grupo para entregar o material para vocês e também para vocês tirarem dúvida, porque amanhã, quando vocês chegarem para trabalhar, vocês vão pensar em tudo que eu falei, vão pensar no que vocês já fazem. Se tiver alguma dúvida, vocês me chamem no grupo. Bota lá no grupo que eu vou ficar atenta e vou tirando essa dúvida de vocês, vou ajudando o máximo que eu puder. Combinado? Então, agora, seu Ir, 9h40. Por hoje chega, né, minha gente? Já falei muito, já botei muita coisa na cabeça de vocês. Espero vocês amanhã no grupo para pegar o material e para tirar dúvidas. Tá ok? Beijo, beijo, boa noite para todos e nos vemos em breve. E amanhã no grupo. Tchau, gente. Boa noite. Beijo. Beijo, gente. Tchau, tchau.